Bem-vindo ao canal e audiolivro. Conheça a plataforma Odyssey, onde disponibilizamos audiolivros exclusivos. Acesse agora odyssey.com/e audiolivro. Parte 5. Os resplandecentes. E assim nos aproximamos do presente. 100 naves-mundo enchem os céus, ou 1000, ou uma infinidade de naves-mundo. Do lado de fora da biblioteca vazia, o céu antes do amanhecer confirmava de modo deslumbrante a descrição de Forster. De todas as minhas pesquisas, o relato pessoal do engenheiro suíço de mergulho, Klaus Miller, é o que mais diretamente me toca. Não me chame de mergulhador, por favor, disse-me ele. Detesto esse nome. Sou engenheiro de águas profundas e uso equipamento de mergulho mais ou menos com a mesma frequência com que um aviador usa paraquedas. A maior parte do meu trabalho é feita com robôs controlados remotamente por videolink. Quando preciso descer pessoalmente, estou dentro de um mini submarino com manipuladores externos. Chamamos o equipamento de lobster, por causa das garras. O modelo padrão opera até 1.700 metros, mas há versões especiais que alcançam o fundo da Mariana Trench, que talvez nem seja o ponto mais profundo do sistema solar, se considerarmos algumas luas aquáticas, mas certamente oferece a maior pressão hidrostática encontrada na Terra. Nunca desci até lá pessoalmente, mas terei prazer em passar os valores, se estiver interessado. Num cálculo aproximado, custa um novo dólar por pé de profundidade, mais 1.000 por hora de operação. Não encontrará oferta melhor em outro lugar. Não existe outra empresa no mundo capaz de cumprir nosso lema: qualquer trabalho, qualquer profundidade. Quando Goncharov interrompeu minhas férias, soube imediatamente que havia problema na parte profunda do projeto de Trincomalee, antes mesmo que ele dissesse que os engenheiros do local haviam relatado colapso total. Nossa firma estava tecnicamente protegida, porque o cliente já havia assinado o certificado de aceitação, admitindo que o trabalho estava dentro das especificações. Mas não era tão simples assim. Se negligência de nossa parte fosse comprovada, talvez estivéssemos a salvo judicialmente, porém seria desastroso para os negócios. Pior ainda para mim, pessoalmente, porque eu havia sido o supervisor do projeto em Trinco Deep. Na manhã seguinte à minha conversa um tanto melodramática com Goncharov, cheia de prazos ameaçadores repetidos várias vezes e sons de estrangulamento do lado dele da linha, eu já estava no helicóptero sobre os Alpes, com breve escala em Berna antes de seguir para La Spezia, onde nossa companhia mantinha o equipamento pesado. Depois de resolver os assuntos em La Spezia, ocupei a suíte executiva da empresa. Conversei por Fonellen com Gertrude e os meninos, nada satisfeitos com minha partida repentina, o que me levou a pensar por que não havia me tornado banqueiro, hoteleiro ou fabricante de relógios, como qualquer suíço sensato. Tudo culpa de Hannes Keller e dos Picard, pensei com mau humor. Por que precisavam criar essa tradição de mergulho profundo justamente na Suíça? Desliguei os comunicadores e dormi 4 horas, sabendo que pouco descansaria nos dias seguintes. Fui no foguete executivo da companhia. Aproximamo-nos de Trincomalee pouco depois do amanhecer. Lá embaixo vi rapidamente o porto gigantesco e complexo, cuja geografia de superfície jamais consegui dominar, um labirinto de cabos, ilhas, canais interligados e bacias suficientemente grandes para conter todas as marinhas do planeta. Também distingui o grande edifício branco de controle do projeto energético, construído num promontório voltado para o Indian Ocean, em estilo arquitetônico um tanto extravagante. O local era pura propaganda, embora, se eu fosse funcionário do continente norte, chamaria isso de relações públicas. E não os culpava. Tinham motivos para orgulho. Aquela era a tentativa mais ambiciosa até então de aproveitar a energia térmica do mar. Não era, claro, a primeira tentativa. Houvera experiências fracassadas desde George Claude em Cuba, nos anos 1930, seguidas de outras na África, no Havaí e em muitos outros lugares. Todos esses projetos partiam do mesmo fato notável: mesmo nos trópicos, a água a 2 quilômetros de profundidade está quase no ponto de congelamento. Quando se fala em bilhões de toneladas de água, essa diferença térmica representa uma quantidade colossal de energia e um desafio formidável para países carentes de energia.
Claude e seus sucessores tentaram explorá-la com máquinas a vapor de baixa pressão. Os continentais do norte, especialmente os russos, líderes nesse trabalho, usaram método muito mais simples e direto. Há séculos se sabe que correntes elétricas surgem em muitos materiais quando uma extremidade é aquecida e a outra resfriada. Desde os anos 1940, cientistas russos vinham tentando transformar esse efeito termoelétrico em uso prático. Os primeiros dispositivos eram pouco eficientes, embora já bastassem para alimentar milhares de rádios com calor de lampiões de querosene. Mas, no fim do século, alcançaram o avanço decisivo. Os detalhes técnicos escapavam à minha especialidade, embora eu instalasse os elementos geradores na extremidade fria do sistema, quase nunca os via, cobertos por camadas de blindagem e tinta anticorrosiva. Tudo o que sabia era que formavam uma grande malha, semelhante a antigos radiadores de vapor parafusados uns aos outros. Ao descer do avião, reconheci quase todos os rostos do pequeno grupo que aguardava na pista de trinco. Amigos e inimigos, todos pareciam aliviados ao me ver. Especialmente o engenheiro-chefe Lev Shapiro, que me recebeu com expressão sombria. Então, Lev, perguntei enquanto o carro-robô nos levava, qual é o problema? Não sabemos, respondeu, surpreendentemente franco. Ele falava como alguém de University of Oxford, mas era um daqueles judeus russos cujos antepassados decidiram enfrentar o colapso do Império Soviético no fim do século XX. Sempre suspeitei que isso explicava parte de seu nacionalismo, mais chauvinista russo do que muitos russos que conheci. Sua função é descobrir, resmungou ele, e consertar. O que aconteceu exatamente? Tudo funcionou perfeitamente até os testes de potência máxima, respondeu. A produção ficou dentro de 5% do previsto até 1h34 de terça-feira. Fez uma careta. Aquele horário claramente estava gravado em sua memória. Então a voltagem começou a oscilar violentamente. Cortamos a carga e observamos os instrumentos. Pensei que algum capitão idiota tivesse agarrado os cabos. Você sabe o quanto nos esforçamos para evitar isso. Então ligamos os refletores e examinamos o mar. Não havia navio algum à vista. De qualquer forma, quem iria querer fundear logo fora do porto numa noite clara e calma? Eu não tinha resposta para isso, então permaneci em silêncio, esperando que ele continuasse. Lev soltou um suspiro frustrado. Não havia nada a fazer além de observar os instrumentos e continuar os testes. Mostro todos os gráficos quando chegarmos ao escritório. Depois de 4 minutos, tudo entrou em circuito aberto. Conseguimos localizar exatamente a ruptura, e está na parte mais profunda, exatamente na grade. Claro que teria de ser ali, e não deste lado do sistema, acrescentou sombriamente, apontando pela janela. Passávamos naquele momento pelo lago solar, equivalente à caldeira de uma máquina térmica convencional. Era uma ideia que os russos haviam tomado emprestada dos israelenses de origem russa. Sem dúvida, eu às vezes me perguntava se Lev apreciava a ironia. Tratava-se simplesmente de um lago raso, escurecido no fundo, contendo uma solução concentrada de salmoura. Funcionava como uma armadilha térmica extremamente eficiente, de modo que os raios do sol elevavam o líquido quase ao ponto de ebulição. Submersas nele estavam as grades quentes do sistema termoelétrico, cada centímetro delas a cerca de 2 braças de profundidade. Cabos maciços ligavam esse conjunto ao meu setor, cerca de 100 graus mais frio e 1000 metros abaixo, no cânion submarino que descia da entrada do porto de Trincomalee. Imagino que tenham verificado terremotos, disse eu, sem grande esperança. Claro, respondeu Lev, num tom que implicava que eu acabará de chamá-lo de idiota. Nada apareceu nos sismogramas. E baleias? Mais de um ano antes, quando os condutores principais estavam sendo lançados ao mar, eu havia contado aos engenheiros sobre um cachalote encontrado afogado, preso num cabo telegráfico a 1 quilômetro de profundidade na costa da South America. Elas podem causar grandes problemas. Cerca de 12 de casos semelhantes eram conhecidos, mas aparentemente este não era um deles. Foi a segunda hipótese em que pensamos, resmungou Lev. Consultamos pesca, marinha e força aérea. Nenhum sinal de baleia em toda a costa. Foi nesse ponto que parei de formular teorias. Eu ouvirá algo vindo do banco traseiro da perua que me deixou desconfortável. Como todo suíço, sou bom em línguas,
e no decorrer do trabalho aprenderá bastante russo, embora nem fosse preciso ser linguista para reconhecer a palavra sabotagem. Dmitry Karpukhin tinha pronunciado a palavra suja. Karpukhin ostentava algum título pouco convincente no organograma, mas na prática era agitador político e espião, um daqueles supremacistas russos à moda antiga que queriam ver o segundo S de USSR voltar a significar socialista, e que acreditavam que os soviéticos mereciam papel maior na Aliança Continental do Norte. Ninguém gostava dele, nem mesmo Lev Shapiro, mas como trabalhava para um dos maiores consórcios russos, precisava ser tolerado. E sabotagem não era a hipótese impossível. Havia muita gente que não ficaria triste se o projeto energético de Trincomalee fracassasse. Politicamente, o prestígio dos continentais do Norte estava comprometido, e em certa medida também o da República Russa, mas o mais importante era o volume econômico envolvido, bilhões. Se usinas hidrotermais se mostrassem viáveis, competiriam com o petróleo árabe, persa e norte-africano, além de aliviar a pressão sobre reservas russas, e também com o carvão norte-americano, com o urânio africano. Ainda assim, eu não conseguia acreditar realmente em sabotagem. Espionagem. Talvez. Era possível que alguém tivesse tentado obter a amostra da grade de modo desastrado. Mesmo isso parecia improvável. Eu podia contar nos dedos quantas pessoas no mundo seriam capazes de executar um trabalho assim, e metade delas estava na minha folha de pagamento. O Vidulin submarino chegou naquela mesma noite. Trabalhando madrugada adentro, carregamos câmeras, monitores e mais de 1 milha de cabo a bordo de uma lancha. Quando deixávamos o porto, pensei ter visto uma figura familiar no mole, mas estava longe demais para ter certeza e eu tinha outras preocupações. Se quer saber, não sou bom marinheiro, sinto-me realmente feliz apenas debaixo d'água. Tomamos referência precisa do farol de Round Island Lighthouse e posicionamo-nos exatamente acima da grade. A câmera autopropulsada, parecida com um batiscafo em miniatura, foi lançada ao mar. Descemos com ela em espírito, observando os monitores. A água era extremamente clara e extremamente vazia, mas, ao nos aproximarmos do fundo, surgiram alguns sinais de vida. Um pequeno tubarão apareceu e ficou nos observando. Depois passou uma massa pulsante de gelatina, seguida por algo semelhante a uma aranha enorme com centenas de pernas peludas emaranhando-se umas nas outras. Sei que essas criaturas têm nomes. Já me disseram dezenas de vezes, mas isso nunca fica na memória. Ela parece guardar apenas assuntos técnicos. Por fim, a parede inclinada do cânion surgiu diante de nós. Estávamos exatamente sobre o alvo. Lá estavam os grossos cabos descendo para as profundezas, exatamente como eu os vira 6 meses antes, na inspeção final da instalação. Acionei os jatos de baixa potência e deixei a câmera deslizar ao longo dos cabos. Pareciam em perfeito estado, ainda firmemente presos pelos pitões que havíamos cravado na rocha. Somente ao alcançarmos a grade surgiu o sinal do problema. Você já viu a grade frontal de um robocar cuja condução automática falhou e o lançou contra um poste? Pois uma seção da grade energética parecia exatamente isso. Algo a havia esmagado, como se um louco tivesse atacado a estrutura com uma marreta. Ouvi exclamações de espanto e irritação das pessoas atrás de mim, olhando as videoplacas por cima do meu ombro. A palavra sabotagem foi murmurada novamente. Pela primeira vez considerei-a seriamente. A única outra explicação plausível seria a queda de um rochedo. Mas as encostas do cânion haviam sido cuidadosamente mapeadas, quando necessário, remodeladas justamente para evitar essa possibilidade. Qualquer que fosse a causa, uma seção inteira da grade precisaria ser substituída, e isso só poderia ser feito quando meu lobster, com suas 20 toneladas, chegasse do estaleiro de La Spezia, onde permanecia entre um trabalho e outro. Então, exigiu Lev Shapiro quando terminei a inspeção visual e armazenei a lamentável cena no chip. Quanto tempo? Recusei-me a assumir compromisso. A primeira coisa que aprendi no trabalho submarino foi: nenhum serviço sai como esperado. Estimativas de tempo e custo jamais são definitivas, porque só quando se está no meio do contrato é que se descobre realmente contra o que se está lutando. Meu palpite particular era 3 dias. Por isso respondi: se tudo correr bem, não deve levar mais de 1 semana. Lev soltou um gemido audível.
Não dá para fazer mais rápido. Não vou desafiar o destino fazendo promessas precipitadas. Além disso, se eu concluir em uma semana, vocês ainda terão 2 semanas antes da data prevista para entrar em operação. Ele precisou se conformar com isso, embora tenha continuado a me importunar durante todo o trajeto de volta ao porto. Mas, ao chegarmos à terra, Levi encontrou algo mais com que se preocupar. Bom dia, Joe, disse ao homem que ainda aguardava pacientemente no cais. Achei que tivesse reconhecido você quando saímos. O que o traz aqui? Eu ia lhe fazer exatamente a mesma pergunta, Klaus. Melhor encaminhar isso ao meu chefe. Engenheiro-chefe Shapiro, permita-me apresentar Joe Watkins, correspondente científico da US News Team. A reação de Levi não foi cordial. Normalmente, nada lhe agradava mais do que conversar com jornalistas, que apareciam numa frequência de aproximadamente 1 por semana. Agora, porém, com a data de início da produção de energia se aproximando, eles começariam a chegar de todos os lados, inclusive de Moscou. Naquele momento, a TASS seria tão indesejada quanto a US News Team. Dmitry Karpukhin, naturalmente, estava presente, e foi divertido vê-lo assumir o controle da situação, bombardeando Joe com garantias de que estávamos apenas reconfirmando a excelente preparação da instalação projetada pelos russos, e assim por diante. A partir desse instante, Joe descobriu que passará a ter permanentemente ao seu lado, como guia, filósofo e companheiro de bebida, um jovem especialista em relações públicas chamado Sergei Markov. Apesar de todos os esforços de Joe, os dois permaneceram inseparáveis, ou, mais precisamente, Joe percebeu que não conseguia se livrar de Sergei. Naquela noite, cansado após uma longa conferência no escritório de Shapiro, encontrei os dois. Jantamos na casa de repouso do governo distrital, onde eu estava hospedado enquanto permanecia em terra, na prática, um hotel e clube bastante sofisticados. O que está acontecendo, Klaus? Perguntou Joe, conseguindo soar quase lastimoso. Sinto o cheiro de algo interessante, mas ninguém admite nada. Brinquei com meu curi, tentando separar os pedaços seguros daqueles capazes de arrancar o topo da minha cabeça. Você não pode esperar que eu discuta os assuntos de um cliente, respondi, lançando um olhar teatral para Sergei, que sorriu de volta com cara de tolo, embora definitivamente não fosse um. Você falava bem mais quando fazia o levantamento para a ponte de Gibraltar Bridge, lembrou Joe. Sim, e agradeço a reportagem que fez sobre aquilo. Mas desta vez há segredos industriais envolvidos. Estou, fazendo alguns ajustes de última hora para melhorar a eficiência do sistema. E isso, evidentemente, era verdade. Eu realmente esperava elevar a eficiência do sistema do valor atual de exatamente 0. Muito obrigado, respondeu Joe, com sarcasmo. Chega disso. Você conhece o projeto tão bem quanto eu, retruquei, tentando desviá-lo do assunto. Qual é sua teoria maluca mais recente? Alienígenas ainda realizando cirurgias em gado no oeste americano. OVNIs ainda desenhando círculos em plantações inglesas. Para um jornalista científico altamente competente, Joe tinha uma curiosa inclinação pelo bizarro e pelo improvável. Talvez fosse uma forma de escapismo. Eu sabia, aliás, que ele também escrevia ficção científica, embora isso fosse segredo cuidadosamente guardado de seus sóbrios empregadores jornalísticos. Mas, embora nutrisse secreta simpatia por poltergeists, ESP e discos voadores, sua verdadeira especialidade eram continentes perdidos. Estou trabalhando em algumas ideias novas, admitiu ele. Na verdade, surgiram enquanto pesquisava esta matéria. Continue, disse eu, ainda sem ousar erguer os olhos da análise do Cury. Outro dia encontrei um mapa muito antigo, de Claudius Ptolemy, se interessa saber, de Sri Lanka. Isso me lembrou outro mapa antigo da minha coleção, e fui procurá-lo. E, de fato, lá estavam a mesma montanha central, o mesmo arranjo de rios correndo para o mar. Só que aquele era um mapa de Atlantis. Ah, não, gemi, arriscando finalmente um olhar para ele. Da última vez que conversamos, você quase me convenceu de que Atlântida ficava no Mediterrâneo. Rhodes, Crete ou algo assim. Joe abriu seu sorriso mais persuasivo. Eu posso estar errado. Não posso. De qualquer forma, agora tenho uma evidência bem mais impressionante.
Pense no nome desta ilha. Sim, Sri Lanka. Sri Lanka, repetiu ele, assentindo energicamente. Esse nome existe há muito tempo, muito antes de os singaleses o adotarem em substituição a Ceylon. Meu Deus, Joe, você não pode estar falando sério, porque eu já percebera aonde ele queria chegar. Lanka, Atlântida. Embora eu tivesse de admitir que os nomes realmente soavam bem em sequência. Exatamente, disse Joe. 2 indícios. Por mais impressionantes e convincentes que sejam, não formam uma teoria, claro. Claro. E então? Bem, ele pareceu desconfortável. Por enquanto, só tenho esses 2 indícios. Que pena, respondi, sinceramente desapontado. Mas você disse que trabalhava em 2 ideias. Qual é a outra? Agora sim você vai se endireitar na cadeira, respondeu Joe, satisfeito. Ele abriu a velha pasta surrada que sempre carregava e retirou dela uma tela dobrável, que começou a desdobrar. Isso aconteceu a apenas algumas centenas de quilômetros daqui, há pouco mais de 2 séculos. E a fonte da informação, como você verá, é das melhores. Ele abriu um documento na tela e me entregou. Era uma página do The Times datada de 4 de julho de 1874. Comecei a ler sem muito entusiasmo, porque Joe vivia aparecendo com recortes antigos de jornais. Minha apatia, porém, durou pouco. Resumidamente, eu lhe pouparia o texto completo, porque se quisesse mais detalhes bastaria chamá-lo em sua própria tela em 10 segundos. O recorte descrevia como a escuna Pearl, de 150 toneladas, deixará Ceylon no início de maio de 1874 e depois ficará à deriva, sem vento, na Bay of Bengal. Em 10 de maio, pouco antes do anoitecer, uma lula gigantesca emergiu a meia milha da embarcação, cujo capitão, imprudentemente, abriu fogo contra ela com seu rifle. A lula nadou diretamente em direção a Pearl, agarrou os mastros com os tentáculos e inclinou o navio até tombá-lo de lado. A embarcação afundou em questão de segundos, levando 2 tripulantes consigo. Os demais só foram salvos pela coincidência extraordinária de o vapor Stratoven, da Companhia P. E estar à vista e ter testemunhado o incidente. Então? Perguntou Joe com entusiasmo, depois que terminei a leitura pela 2ª vez. O que acha? Receio que meu sotaque suíço-alemão tenha ficado um pouco mais carregado e rígido que o habitual quando respondi. Eu não acredito em monstros marinhos. E devolvi a tela dobrável. O The Times não era dado ao sensacionalismo jornalístico, nem mesmo 200 anos atrás, retrucou Joe, satisfeito consigo mesmo. E lulas gigantes certamente existem, embora as maiores que conhecemos sejam criaturas fracas, flácidas, que não pesam mais de 1 tonelada. Acrescentou, maliciosamente, ainda que tenham braços de 15 metros de comprimento. E daí, um animal desse tamanho, por impressionante que seja, não conseguiria virar uma escuna de 150 toneladas. Verdade, mas há muitas evidências de que a chamada lula gigante seja apenas, uma lula grande. Pode haver decápodes no mar que sejam realmente gigantes. Afinal, apenas 1 ano depois do incidente com a Pearl, um cachalote na costa do Brasil foi visto lutando dentro de espirais gigantescas que acabaram por arrastá-lo para o fundo. Será que poderia ter sido a mesma baleia encontrada depois presa num cabo telegráfico? Murmurei, baixo demais. O quê? Joe se distraiu da própria argumentação. Qual é sua fonte? Perguntei, agora com excessiva leveza. Você encontra isso no Illustrated London News de 20 de novembro de 1875. Outra fonte impecável. Observei, talvez seco demais. E depois, claro, há aquele capítulo de Moby Dick. Que capítulo? Ora, justamente o chamado Skid. Sabemos que Herman Melville era observador cuidadoso, mas ali ele realmente se entrega. Descreve um dia calmo em que uma grande massa branca emergiu do mar como uma avalanche de neve recém-deslizada das colinas. E isso aconteceu aqui mesmo, no Indian Ocean, talvez 1.500 quilômetros ao sul do incidente da Pearl. E, note bem, as condições meteorológicas eram idênticas. Registrado. Nesse momento, lancei um olhar furtivo para Sergei Markov, para ver como o agente de Karpukin reagia àquilo tudo. Infelizmente,
O pobre rapaz havia lutado bravamente contra doses excessivas de vodka, embora ninguém pudesse competir com um jornalista da velha escola como Joe, e parecia ter adormecido sentado. O que os homens do Pequod viram flutuando na água, continuou Joe, como se estivesse presente à cena com uma câmera na mão, era uma vasta massa pulposa, de vários furlões de comprimento e largura, de cor creme reluzente, com inúmeros braços longos irradiando do centro, enrolando-se e torcendo-se como um ninho de anacondas. Um instante, disse Sergei, despertando subitamente. Sua expressão era a de um sonâmbulo. Joe e eu o encaramos com certa apreensão. O que é um furlong? Perguntou, com clareza exagerada. Joe e eu trocamos olhares. É um oitavo de milha inglesa, na verdade, explicou Joe cuidadosamente. Ah, disse Sergei. Nesse caso. E, após uma pausa solene, seus olhos se fecharam e a cabeça tombou outra vez. Joe olhou para mim, constrangido. Tenho certeza de que Melville não falava literalmente. Uma criatura com mais de 200 metros de comprimento e largura. Mas lembre-se, era um homem acostumado a ver cachalotes todos os dias, tentando encontrar uma unidade de medida para algo muito maior. Então saltou de braças para furlongs. Essa é a minha teoria, pelo menos. Empurrei para longe as porções restantes e intocáveis do curry e ergui os olhos para Joe, tomado por sentimentos curiosamente contraditórios. Sou um homem ocupado. Receio que precise do meu sono reparador. Assenti na direção de Sergei, cujos roncos felizes se tornavam cada vez mais altos. Se quiser provar a vida noturna local, velho amigo, vá logo. Talvez seja sua última chance de escapar. Levantei-me e me despedi. Joe permaneceu sentado, estudando meu rosto. Se você acha que conseguiu me assustar a ponto de abandonar meu trabalho, declarei com cuidado, fracassou miseravelmente. Mas prometo uma coisa, quando eu encontrar uma lula gigante, corto um tentáculo e trago como lembrança. Continuação do relato de Klaus Miller. Na manhã seguinte, não tive tempo para assistir ao noticiário em vídeo, embora tenha percebido, pelos comentários da minha equipe, que ele estava tomado pelas notícias sobre a aproximação da nave alienígena que meus rapazes tanto se esforçavam para localizar com o telescópio. Ao que parecia, ela seguia rigorosamente o cronograma e ainda deveria cruzar a órbita terrestre a uma distância descrita secamente como arbitrariamente próxima, exatamente no equinócio de primavera. Mas eu tinha preocupações mais urgentes do que o fim do mundo. Menos de 24 horas após a dissertação de Joe Watkins sobre lulas, eu já estava acomodado no Lobster, nosso veículo de trabalho, afundando lentamente pelas águas negras e frias em direção à grade danificada. Não havia como manter a operação em segredo. Enquanto descíamos, Joe assistia de uma lancha próxima, observador atento, com Sergei observando Joe e tentando desesperadamente distraí-lo com algum monólogo cômico incompreensível, sem sucesso. Ao que tudo indicava, minha frágil tentativa da noite anterior de seduzir Joe com os supostos prazeres locais, cuja existência eu, aliás, nem podia confirmar, não dera resultado algum. Esse era um problema dos russos, não meu. Eu havia tentado convencer Lev Shapiro a confiar em Joe, mas Dmitry Karpuk vetara a ideia. Era quase possível enxergar seu raciocínio. Por que um repórter norte-americano apareceria justamente agora? Ignorando a resposta óbvia de que Trincomalee estava prestes a se tornar notícia de qualquer maneira. Não há absolutamente nada de excitante ou glamouroso em operações de grande profundidade quando são executadas corretamente. Excitação significa falta de previsão significa incompetência. Como dissera um dos primeiros exploradores da Antártida, um sobrevivente enquanto outros cortejavam a morte. Tragédia não era o nosso negócio. Os incompetentes não duram muito no meu ramo, nem aqueles que procuram emoção. Eu conduzia meu trabalho com toda a carga emocional reprimida de um encanador diante de uma torneira vazando. As grades haviam sido projetadas para manutenção fácil, porque sabíamos que, cedo ou tarde, precisariam ser substituídas. Felizmente, nenhum dos filamentos daquela seção fora danificado, e as porcas de fixação soltaram-se facilmente quando presas pela chave de força. Transferi o controle para as garras pesadas e retirei a grade avariada sem a menor dificuldade. Apressar uma operação submarina é uma péssima tática,
tentar fazer demais de uma vez quase sempre leva a erros. E, se tudo corre perfeitamente e você conclui em um dia um serviço que disse levar uma semana, o cliente sente que não recebeu o equivalente ao que pagou. Por isso, embora eu soubesse que poderia instalar a nova grade naquela mesma tarde, acompanhei a peça danificada até a superfície e encerrei o trabalho por aquele dia. O termoelemento foi levado às pressas para uma autópsia técnica e passei o restante da noite escondendo-me de Joe Watkins, cuja curiosidade era inesgotável. Trincomalee é uma cidade pequena, mas consegui evitá-lo indo ao cinema local, onde assisti durante várias horas a um interminável épico tame no qual 3 gerações sucessivas atravessavam crises domésticas idênticas de identidades trocadas, embriaguez, abandono, morte e loucura, tudo em sensovision total, cores vibrantes, odores realistas em excesso e som envolvente em volume sísmico. Claquete. Assim, consegui não apenas fugir de Joe, mas também deixar de saber quase tudo sobre o que se passava no céu acima de nós. Na manhã seguinte, apesar de uma leve dor de cabeça, eu já estava no local pouco depois do amanhecer. E Joe também. E Sergei também, os dois perfeitamente preparados para um tranquilo dia de pescaria. Acenei alegremente para ambos enquanto subia ao lobster. O guindaste do barco de apoio me baixou pela lateral. Pelo lado oposto, onde Joe não podia ver, desceu a grade substituta. Algumas braças abaixo, retirei a do içador e a conduzi até o fundo do abismo de Trincomalee, onde, no meio da tarde, já estava reinstalada sem qualquer dificuldade. Antes de voltar à superfície, as contraporcas já haviam sido apertadas, os condutores soldados por pontos, e os engenheiros na praia haviam concluído os testes de continuidade. Um sucesso rápido e simples. Quando retornei ao convés, o sistema já operava novamente sob carga, tudo voltará ao normal, e até Dmitry Karpukin sorria, exceto nos momentos em que se lembrava de fazer a si mesmo as perguntas para as quais ninguém ainda possuía resposta. Eu continuava preso à teoria da queda de rocha, por falta de explicação melhor, e esperava que os russos a aceitassem, para que pudéssemos encerrar aquela ridícula encenação de espionagem envolvendo Joe. Sem sorte. Percebi isso quando Lev Shapiro e Karpukin vieram falar comigo com rostos excessivamente graves. Klaus, disse Lev, queremos que você desça outra vez. Bem, o dinheiro é de vocês, respondi. O que querem que eu faça? Examinamos a grade danificada. Falta uma seção do termoelemento. Dmitry acredita que alguém a quebrou deliberadamente e a levou embora. Então quem fez isso trabalhou de forma extremamente desajeitada, respondi. Posso garantir que não foi ninguém da minha equipe. Karpukin nunca ria, portanto não me surpreendi quando não riu agora. Mas Lev também não riu e, refletindo melhor, percebi que eu próprio já não achava graça alguma. Naquele momento, começava a pensar que o desconfiado Sr. Karpukin talvez não estivesse tão distante da verdade. O sol se punha sobre o interior da ilha em um daqueles crepúsculos tropicais extravagantes, quando iniciei meu último mergulho do dia rumo ao abismo de Trincomalee. Lá embaixo, naturalmente, o fim do dia não significa nada. Abaixo de aproximadamente 500 metros reina sempre a escuridão. Desci mais de 700 metros sem luzes, porque gosto de observar as criaturas luminosas do mar piscando na escuridão, às vezes explodindo como foguetes diante da vigia. Naquelas águas abertas não havia perigo de colisão. De qualquer modo, eu mantinha o sonar panorâmico ativado, que oferece alerta muito superior ao dos olhos. Ao me aproximar dos 800 metros, percebi que algo estava errado. O fundo surgia no sonar vertical, mas se aproximava devagar demais, o que significava que minha taxa de descida estava excessivamente baixa. Eu poderia corrigi-la facilmente inundando outro tanque de flutuação, mas hesitei. No meu trabalho, qualquer anormalidade exige explicação. 3 vezes salvei a vida esperando até encontrá-la. Foi o termômetro que me respondeu. A temperatura externa estava 5 graus acima do normal, e lamento admitir que levei alguns segundos para entender o motivo. Minha única desculpa era nunca ter voltado à grade desde que ela entrará em funcionamento. Algumas centenas de metros abaixo de mim, a grade recém-reparada operava em potência máxima, despejando megawatt de calor enquanto tentava igualar a diferença térmica entre o abismo de Trincomalee e o lago solar em terra. Naturalmente não conseguiria,
Mas, nesse esforço, gerava eletricidade, e eu estava sendo empurrado para cima pelo geyser de água quente produzido como subproduto incidental. Quando finalmente consegui alcançar a grade, tornou-se difícil manter o lobster em posição contra a corrente ascendente, e comecei a suar desconfortavelmente à medida que o calor penetrava na cabine. Estar quente demais no fundo do mar era uma experiência nova. Também era nova a visão semelhante à miragem causada pela água ascendente, fazendo meus refletores dançarem e tremerem sobre a parede rochosa que eu examinava. Imagine-me, então, luzes acesas naquela escuridão de 1000 metros, movendo-me lentamente pela encosta do cânion, ali tão inclinada quanto o telhado de uma casa. O elemento desaparecido, se ainda estivesse nas proximidades, não poderia ter rolado muito antes de parar. Eu o encontraria em 10 minutos ou não o encontraria de forma alguma. Depois de uma hora de busca, eu havia encontrado várias lâmpadas quebradas. É impressionante quantas são jogadas ao mar pelos navios. Os fundos oceânicos estão cobertos delas. Uma garrafa vazia de cerveja vale a mesma observação, e uma bota novíssima. Essa foi a última coisa que encontrei. Antes de descobrir que já não estava sozinho. Nunca desligo o sonar panorâmico. Mesmo parado e concentrado em outra tarefa, sempre olho para a tela pelo menos uma vez por minuto para verificar a situação geral. E a situação agora era esta: um objeto grande, pelo menos do tamanho do lobster, aproximava-se pelo norte. Quando o detectei, estava a cerca de 200 metros e se aproximava lentamente. Desliguei as luzes, cortei os jatos, que mantinha em baixa potência para estabilização na água turbulenta, e deixei o lobster derivar na corrente. Embora tivesse vontade de chamar Levi Shapiro e informar que eu tinha companhia, decidi esperar por mais informações. Havia apenas 3 regiões administrativas em todo o planeta com submersíveis capazes de operar naquela profundidade, e eu mantinha excelentes relações com todas elas, na verdade, relações pessoais com a maioria de seus tripulantes certificados. Não seria sensato agir precipitadamente e acabar envolvido em complicações políticas desnecessárias. Eu não queria anunciar minha presença. Qualquer veículo operando naquela profundidade precisaria usar luzes, e eu deveria conseguir vê-las muito antes que me vissem. Por isso, embora me sentisse praticamente cego sem o sonar, desliguei-o com relutância e passei a confiar apenas nos olhos. Talvez fosse imaginação, mas um som estranhamente musical parecia ressoar de leve contra o casco da embarcação. Conferi novamente para ter certeza de que o sonar permanecia apenas em modo passivo. O som quase musical tornou-se mais forte. Esperei naquela pequena cabine quente e silenciosa, forçando a visão na escuridão, tenso e alerta, mas não propriamente preocupado. Primeiro vi um brilho difuso, a uma distância impossível de calcular. Ele cresceu, tornou-se mais intenso, e ainda assim se recusava a assumir qualquer forma que minha mente pudesse reconhecer. O brilho espalhado condensou-se em miríades de pontos luminosos, até parecer que uma constelação inteira navegava em minha direção. Talvez assim se parecessem as nuvens estelares ascendendo da galáxia vistas de algum mundo próximo à Milky Way. Essa imagem mental trouxe, por um instante, uma associação involuntária, a gigantesca nave alienígena brilhante como diamante que naquele momento se aproximava do nosso mundo. Mas nada sustentou essa conexão casual. Não é verdade que as pessoas temam o desconhecido. Só podemos sentir verdadeiro medo daquilo que já conhecemos, do que já experimentamos. Enquanto eu não conseguia imaginar o que se aproximava, tinha absoluta certeza de que nenhuma criatura marinha poderia me atingir através de 10 centímetros de legítima blindagem suíça. A coisa já estava quase sobre mim, irradiando luz própria, quando se dividiu em 2 nuvens distintas. Lentamente elas ganharam foco, não para os meus olhos, que sempre as haviam visto claramente, mas para o meu entendimento, e então percebi que beleza e terror emergiam do abismo em minha direção. O terror veio primeiro, quando vi que os seres eram lulas. Todas as histórias de Joe Watkins ecoaram imediatamente na minha mente. Logo depois, com certo alívio, percebi que tinham apenas cerca de 7 metros de comprimento, pouco maiores que o lobster, e apenas uma fração de sua massa. Não poderiam me causar dano algum. Além disso, sua beleza indescritível eliminava qualquer ameaça. Isso pode soar ridículo, mas é verdade.
Em minhas viagens já vi praticamente todos os animais do mundo submarino, e nenhum se comparava às aparições luminosas que agora flutuavam diante de mim. As luzes coloridas que pulsavam e dançavam ao longo de seus corpos davam a impressão de que estavam cobertas de joias, e nunca permaneciam iguais por mais de 2 segundos. Havia regiões que brilhavam num azul intenso, como arcos de mercúrio cintilantes, e quase imediatamente mudavam para um vermelho neon ardente. Os tentáculos, avançando diante delas na água, pareciam fileiras de contas luminosas, ou as luzes de uma autoestrada automática vistas do alto à noite. Quase invisíveis sob esse brilho estavam seus enormes olhos amarelos, assustadoramente humanos e inteligentes, apesar das pupilas felinas em fenda, cada um cercado por um diadema de pequenas pérolas luminosas. Lamento, mas isso é o máximo que consigo descrever em palavras. Somente um registro de vídeo em altíssima resolução faria justiça àqueles caleidoscópios vivos. Nem sei por quanto tempo fiquei observando-as, tão hipnotizado por sua beleza luminosa que quase esqueci minha missão. Ah, e não posso deixar de mencionar a música. As harmonias complexas que preenchiam o lobster nada tinham em comum com o estalar dos peixes, nem com os lamentos graves ou assobios das grandes baleias. Rapidamente ficou claro que aqueles tentáculos delicados, finos como chicotes, jamais poderiam ter destruído a grade, isso era evidente. Ainda assim, a presença daquelas criaturas ali era, no mínimo, extremamente curiosa. Dmitry Karpukhin certamente chamaria aquilo de altamente suspeito, ou, como diria em russo, algo próximo de suspicious. Eu estava prestes a chamar à superfície quando compreendi algo inacreditável. Estivera diante dos meus olhos o tempo todo, e só então percebi. As lulas estavam conversando entre si. Aqueles padrões luminosos efêmeros não surgiam ao acaso. Tinham sentido, eu tinha certeza súbita disso, tão definido quanto os letreiros luminosos de Broadway ou Piccadilly Circus. A cada poucos segundos surgia uma imagem que quase parecia compreensível, mas desaparecia antes que eu a decifrasse. Eu sabia, naturalmente, que até o povo comum manifesta estados emocionais por rápidas mudanças de cor. Mas aquilo era muito mais sofisticado, comunicação real. Ali estavam 2 letreiros vivos, trocando mensagens luminosas. Minhas dúvidas desapareceram. Não sou cientista, mas naquele instante compartilhei algo do sentimento que imagino ter tomado Gottfried Wilhelm Leibniz, Albert Einstein ou Louis Agassiz no momento de alguma revelação decisiva. Foi então que vi surgir a imagem do lobster, fugaz, porém inconfundível. Aquilo me tornaria famoso. As imagens que eu julgava ver, não, de que tinha certeza absoluta, correndo pela carne ondulante das lulas mudaram então de maneira curiosíssima. O lobster reapareceu, desta vez menor. Ao lado dele, ainda menores, surgiram 2 objetos peculiares, cada um formado por 2 pontos brilhantes cercados por 10 linhas irradiantes. Como disse antes, nós suíços somos bons em línguas. Mas creio ter sido preciso um pouco mais que talento linguístico para deduzir que aquilo era uma representação formalizada da própria lula vista por olhos de lula. E que eu acabará de ver, antes que desaparecesse para sempre, um esboço rudimentar da situação em que todos nós nos encontrávamos. Uma ideia insistente me perturbou. Por que as lulas se representavam em tamanho tão absurdamente pequeno? Seriam realmente lulas. O espetáculo luminoso havia desviado minha atenção de certas diferenças anatômicas que as tornavam pouco semelhantes aos exemplares conhecidos de sua família biológica. Não tive tempo para aprofundar essa dúvida. Um terceiro símbolo de lula surgiu nos painéis vivos, e este era enorme, desproporcionalmente maior que os outros 2. A mensagem permaneceu brilhando alguns segundos na noite eterna, até que uma das criaturas, conservando-a, disparou a uma velocidade incrível. Meu sonar captou a ondulação deixada pelo jato de água. Fiquei sozinho com a companheira remanescente. O significado parecia claro demais. Meu Deus, murmurei para mim mesmo. Eles acham que não conseguem lidar comigo. A outra foi chamar o irmão mais velho. E, quanto às capacidades desse irmão mais velho, eu já possuía provas melhores do que qualquer anedota de Joe Watkins, por mais pesquisas e recortes que ele tivesse reunido. Portanto, você não ficará surpreso ao saber que, naquele momento, decidi não permanecer mais nas proximidades. Mas,
Antes de partir, achei que também deveria tentar estabelecer algum tipo de comunicação. Depois de tanto tempo suspenso na escuridão, eu havia me esquecido da potência dos meus refletores. A luz feriu meus próprios olhos, e devia ser insuportável para a infeliz Lula à minha frente. Imobilizada por aquele clarão intolerável, com a própria luminescência completamente apagada, ela perdeu toda a beleza e transformou-se em pouco mais que uma massa pálida de gelatina cinzenta, com 2 grandes botões negros no lugar dos olhos. Por um instante pareceu paralisada pelo choque, depois disparou atrás da companheira. Subi pelas águas negras como um balão de hélio desgovernado lançado por uma criança ao céu, buscando a superfície de um mundo que jamais voltaria a ser o mesmo. As memórias de Klaus Miller prosseguem. Havia agitação nas redes de vídeo, percebi isso em 1 ou 2 minutos, assim que pus a cabeça para fora da escotilha do Lobster. Que uma nave alienígena estivesse a poucas horas da Terra já era notícia velha, com vários dias de idade. Como ela não iria de fato colidir com o planeta, aparentemente quase ninguém se importava mais. A novidade agora era outra. Havia uma segunda nave alienígena nos céus, aparentemente idêntica à primeira, surgida subitamente no cinturão principal e acelerando numa trajetória convergente com a primeira, ambas em rota de colisão entre si. Em trinco contra isso despertou apenas interesse moderado, afinal, era assunto para astrônomos. Levi Shapiro e os demais eram engenheiros de energia, e mantinham a atenção firmemente voltada para o oceano. Encontrei o seu sabotador, disse a Dmitry Karpukhin pouco depois que a equipe me retirou do Lobster. Se quiser saber todos os detalhes sobre ele, sugiro chamar Joe Watkins aqui. Aquilo definitivamente não era algo que Karpukhin desejava ouvir, então deixei-o soar por alguns segundos, enquanto me divertia observando a fascinante variedade de expressões atravessando seu rosto largo. Depois apresentei meu relatório, levemente editado. Sugere, sem afirmar explicitamente, que as 2 grandes lulas que eu encontrara eram suficientemente fortes para ter causado todos os danos à grade. Nada disse sobre a conversa que eu, testemunhara. Essa parte só provocaria incredulidade. Além disso, eu precisava de tempo para refletir, juntar as pontas soltas, se isso ainda fosse possível. Nesta manhã iniciamos nossas contramedidas. Estou descendo novamente ao abismo de Trincomalee, levando os grandes refletores que Levi Shapiro espera que mantenham as lulas afastadas. Mas por quanto tempo esse estratagema poderá funcionar, se de fato a inteligência está despertando nas profundezas? Mal terminara de preparar o Lobster para o mergulho de hoje, na noite passada, quando recebi a notícia de que outra nave alienígena havia sido avistada, um clone das 2 primeiras, acelerando em direção ao interior do sistema a partir do cinturão principal. A história parecia confusa, e atribuí isso a boatos descontrolados. Esta manhã havia ainda mais boatos. Naves alienígenas vindas de Vênus, naves aproximando-se de Neptuno e Uranus. Eu não podia me permitir pensar nisso. Tentei concentrar-me no problema imediato. Na noite passada convidei Joe para encontrar-me no bar do hotel. Minha intenção era fazê-lo jurar segredo, mas logo percebi que o problema era outro. Eu simplesmente não conseguia fazê-lo parar de falar sobre naves do tamanho de mundos. Quando os alienígenas colidem, e assim por diante. Precisava desesperadamente reconduzi-lo à trilha da lula gigante. Cerca de meio litro de uísque escocês resolveu isso. E Joe foi realmente de grande ajuda, embora ainda não saiba mais sobre minhas descobertas do que aquilo que contei aos russos. Ele explicou em detalhes quão desenvolvido é o sistema nervoso das lulas e como algumas delas, as pequenas, conseguem mudar de aparência instantaneamente por meio de uma espécie de impressão tricromática instantânea, graças à extraordinária rede de cromatóforos que cobre seus corpos. Presumivelmente essa capacidade evoluiu como camuflagem, mas naturalmente possui potencial para se desenvolver em sistema de comunicação. Talvez isso seja até inevitável, considerando os caminhos da evolução. Uma questão preocupava Joe. O que elas estavam fazendo perto da grade? Repetia ele, quase em tom de lamento. São invertebrados de sangue frio. O normal seria evitarem calor tanto quanto evitam luz. Isso intrigava Joe, mas não a mim. Creio que aí esteja a chave de todo o mistério. Essas lulas, agora tenho certeza, estão no abismo de Trincomalee pela mesma razão que há humanos no cinturão principal,
ou em Mercury, pela mesma razão que Forster e sua tripulação foram a Amalteia. Pura curiosidade científica. A grade energética atraiu as lulas de seu lar gelado nas profundezas para investigar um verdadeiro geyser de água quente brotando subitamente da parede do cânion, um fenômeno estranho, inexplicável e possivelmente ameaçador para seu modo de vida. E por isso chamaram o primo gigante, servo, escravo, para recolher uma amostra destinada a estudo. Não acredito que tenham qualquer chance de compreender a amostra obtida. Afinal, ainda há um século nenhum cientista da Terra saberia interpretar um fragmento de grade termoelétrica. Mas elas estão tentando, e isso é o que importa. Enquanto dito estas palavras, faço a descida lentamente. Meus pensamentos voltam ao passeio de ontem à noite sob as antigas muralhas de Forte Frederick, observando a lua erguer-se sobre o Indian Ocean. Não consigo deixar de pensar por tudo que nossa própria espécie atravessou, alcançar nosso satélite vizinho há pouco mais de um século, depois de tantos anos de sonho e especulação. E então espalhar-se pelos planetas, luas e planetoides de todo o sistema solar. E então deparar-se com acontecimentos como estes, alienígenas despertando em Júpiter, tudo em tão pouco tempo, num instante tão fugaz, cosmologicamente falando. Talvez afinal eu ceda e permita que Joe use estas reflexões errantes, este fluxo de consciência quase joyciano, supondo, é claro, que tudo corra bem, neste livro que ele decidiu me obrigar a escrever. E se tudo não correr bem? Olá, Joe. Agora estou falando com você. Por favor, edite isto para a publicação da maneira que achar melhor, e minhas desculpas a você e a Leve por não lhes ter contado toda a verdade antes. Tenho certeza de que agora compreenderão por quê. Aconteça o que acontecer, lembrem-se disto. São criaturas belas, criaturas extraordinárias. Tentem chegar a um entendimento com elas, se puderem. No dia do último mergulho de Klaus Miller, apenas uma frase adicional, e incompleta, foi pronunciada por ele, conforme registrado neste memorando datado daquele mesmo dia, redigido por Levi Shapiro. Transmissão urgente, com identificação e código horário. Para Ministério de Energia e Recursos Energéticos, Aliança do Tratado Continental do Norte, DEAG. De L. Shapiro, Engenheiro-Chefe, Projeto Termoelétrico de Trincomalee. Acima encontra-se a transcrição integral do chip recuperado na cápsula de ejeção do submersível de Miller, o Lobster. Transcrição concluída nesta data e horário. A busca remota pelo submersível foi interrompida há 10 minutos devido à ruptura inexplicável do vidjuling subaquático. Seguem observações interpretativas. Devemos agradecimentos ao Sr. Joe Watkins pela assistência em diversos pontos. A última mensagem inteligível do Sr. Miller foi dirigida ao Sr. Watkins e dizia o seguinte: Joe, você estava certo sobre Herman Melville. Esta coisa é absolutamente giga. Dificilmente se pode culpar Miller por sua confusão, diz Forster. Afinal, ele havia feito todo o possível para se concentrar no trabalho submarino, ignorando deliberadamente os acontecimentos que se desenrolavam nos céus. Certamente nossa surpresa foi tão grande quanto a dele. Angus M. Senil foi o primeiro de nós a despertar e libertar-se dos filamentos de suporte vital da Medusa. Naturalmente, ele não fazia ideia de onde estava. Dormia desde a queda de Mars. Em tempo próprio, isso significava apenas alguns anos a mais do que eu havia dormido. Em tempo real, porém, significava mais de 1 bilhão de anos. Não havia ninguém por perto para suavizar seu retorno à consciência, e certamente ele se surpreendeu ao encontrar o Lobster, com sua pintura vistosa de titânio, instalado ali no espaço humano relativamente exíguo da Medusa. Ainda assim, recebeu a visão da enorme máquina com notável serenidade. Pelo que entendi, Angus já esteve perto da morte mais de uma vez. Nesse processo, parece ter aprendido a aceitar muita coisa com extraordinária naturalidade. Angus aproximou-se do visor circular do Lobster e encontrou Miller olhando de volta, rígido de terror. Miller certamente se perguntava que espécie de criatura estava diante dele. Nenhum de nós parecia muito melhor após os séculos passados sob a água. Segundo o relato de Angus, ele passou os 2 minutos seguintes convencendo o engenheiro suíço de que era seguro sair. A essa altura, o restante de nós já começava a despertar,
saindo lentamente da câmara aquática de afogamento controlado para a célula central da medusa, pálidos, molhados e enrugados como ameixas secas. Quanto a mim, desta vez não encontrei energia alguma, nem qualquer centelha de entusiasmo. Senti falta de Troy e Redfield para suavizar a transição. Os demais pareciam tão exaustos quanto eu. A pobre Marianne era a mais comovente de todos. Suas dores, tecnicamente ocorridas há 1 bilhão de anos, ainda permaneciam vivas em sua memória. Diante de nós estava Miller, um burguês suíço um pouco corpulento, de cabelos loiros escovados e óculos de armação metálica, sentado na borda da escotilha aberta de seu submersível baixo e pouco elegante, claramente horrorizado com nossa aparência. Qual é a data? Perguntei, ofegante, ainda tossindo. Ele gaguejou o ano, mas eu o interrompi. Não. Que mês? Que dia? Ele respondeu. Era exatamente a data que eu queria ouvir. Era o equinócio da primavera. Era o dia em que havíamos cruzado a órbita da Terra em nossa própria era. A superfície. Gritei. O susto foi suficiente para fazer Miller recuar parcialmente para dentro da máquina. Aos outros eu disse: se vocês sentem o mesmo que eu, querem respirar novamente o ar da Terra e ver mais uma vez o céu da Terra, caso este seja realmente o último instante da nossa realidade. Naturalmente, eles não podiam compreender inteiramente o que eu queria dizer, mas permitiram que eu seguisse em frente. Voltei à água apenas o suficiente para falar com nossos invisíveis companheiros amaltianos, cuja presença eu percebia controlando a medusa por meio daquela linguagem de batidas e assobios. Subimos exatamente ao pôr do sol, emergimos da água e pairamos sobre a baía, ao largo da costa. A aparição da gigantesca medusa provocou enorme comoção, fartamente descrita nos noticiários locais, mas apenas na manhã seguinte as forças de defesa locais organizaram um helicóptero para aproximar-se e nos observar de perto. Durante a noite eles haviam tido preocupações mais urgentes: tumultos, quase pânico, histeria política e religiosa provocadas pelos múltiplos espelhos no céu. Através da cúpula transparente da medusa, vimos então aquele céu fantástico abrir-se acima de nós. O sol ainda não desaparecera completamente, a noite profunda ainda não se instalara, e mesmo assim o céu brilhava com globos mais intensos que estrelas, deixando rastros flamejantes. E todos eles convergiam em direção ao sol poente. Deusa! Ouvi-me exclamar, provavelmente um hábito adquirido na idade do bronze, pois percebi os olhares estranhos dos outros. De onde vieram todos eles? O que são? Perguntou Joe Walsh. Naves Mundo, respondi, pois naquele instante compreendi as terríveis implicações do que Tovinta havia feito. Lembro-me de alguém declarar com veemência: o princípio da incerteza deveria valer apenas no micromundo. Outra voz rebateu: nós atravessamos o buraco negro repetidas vezes. Por isso ampliamos a incerteza microscópica até a escala macroscópica. Incerteza manifesta e visível. Então alguém, acho que Joe, perguntou: você esperava isso, Forster? Estou esperando aquilo que Troy e Redfield chamaram de redução do vetor de estado, respondi. Eles falaram em naves mundo, no plural. Não milhares delas, não milhões. Acho que todos os resultados possíveis do ciclo temporal estão lá em cima. Todos. E quanto a Nemo? Ele ainda tem chance. A pergunta veio de Bill Hawkins, que possuía um talento especial para formular exatamente as questões mais incômodas. Não importa. Todas estão a caminho da destruição, disse Angus. Todas vão se aniquilar mutuamente. Ótimo para elas. E nós? Perguntou Joe. Ninguém tinha resposta. O que se seguiu naquela noite foi uma daquelas discussões meio informadas, meio matemáticas, meio físicas, meio filosóficas. De minha parte, agora apenas meio lembradas, quantas metades isso dá? A esta distância, recordo sobretudo meu sentimentalismo desordenado, meu afeto por aquelas pessoas que o acaso reunirá em nosso destino comum. O que mais permanece vivo é o contraste. As águas negras abaixo de nós. O céu em chamas acima de nós. E lembro-me com nitidez de Klaus Miller, empoleirado sobre sua máquina de mergulho encalhada, sua reserva habitual visivelmente desaparecendo enquanto escutava, fascinado, nosso debate surreal. Eu sustentava que Tovinta havia apostado, e perdido.
SH nos sequestrara e nos levará de volta a Vênus com a intenção de salvar a facção adaptacionista antes que fosse destruída por seus rivais, um acontecimento que SH certamente presenciara em sua forma primordial. As próprias memórias milenares de SH indicavam que nós, os designados, havíamos desempenhado algum papel na salvação de Rinheira e de sua espécie, embora os detalhes permanecessem nebulosos na melhor das hipóteses. SH acreditava, ou pelo menos foi assim que argumentei, que os tradicionalistas simplesmente seguiriam seu caminho, deixando-nos moldar o sistema solar à nossa própria imagem. Mas as coisas não aconteceram assim. Primeiro, Nemo e os tradicionalistas tentaram destruir-nos, talvez mais de uma vez. Por fim perceberam que isso era impossível dentro do ciclo temporal. Então compreenderam que precisavam confrontar-nos na origem. E, ao mesmo tempo, perceberam, ou ao menos Nemo percebeu, que seria necessário garantir que a origem se reproduzisse com precisão absoluta, exatamente como havia ocorrido. Bill Hawkins questionou-me com severidade. Disse compreender perfeitamente por que Nemo e seus alienígenas haviam fracassado em destruir-nos, porque Tovinta nos multiplicara, nos copiara, por assim dizer, como em uma xerografia. Mas por que seria necessário reproduzir tão perfeitamente as condições da origem para destruir-nos de uma vez por todas? Joe Walsh veio em meu auxílio. Pense num experimento simples. Um fóton é projetado contra um espelho semi-refletor. Metade da informação sobre sua posição atravessa o espelho, metade é desviada. Mais tarde essas informações são recombinadas. Qual caminho o fóton realmente percorreu? Ambos. É claro, respondeu Bill. Depois do fato, podemos dizer isso. Mas você poderia ter colocado um detector em um dos caminhos. Se detectasse o fóton, ele passou por ali. Se não detectasse, tomou o outro caminho. Dá para discutir nuances, mas está suficientemente próximo, disse Joe. Agora imagine que, nesses caminhos, alguém tenha inserido outros espelhos semi-refletores, multiplicando as informações sobre a posição do fóton, multiplicando seus caminhos possíveis. Muito bem, mas é exatamente por isso que Nemo não consegue nos eliminar, disse Bill, satisfeito. Suponha que ele realmente precise esmagar esse fóton, insistiu Joe. Onde ele vai intervir? Depois da recombinação, respondeu Bill imediatamente. Tarde demais, acrescentei. Ele tem interesse num dos caminhos, numa das alternativas. É a própria vida dele, sua única esperança de sobrevivência. Ele precisa impedir que os outros caminhos sequer venham a existir. Então, por que não antes de atingir o espelho? Perguntou Angus M. Senior. Bill voltou-se para ele com desdém. Isso serve para um fóton. Mas no nosso caso, qualquer instante anterior à origem ainda estaria dentro do ciclo temporal. Se Nemo tentar ali, ainda haverá todas aquelas outras versões do caminho antes de chegarmos ao espelho. Ele interrompeu-se. Todos vimos a compreensão surgir em seu rosto. Ele próprio havia se convencido. O instante da origem, disse enfim. O momento em que o fóton atinge o espelho. Troy, Redfield e Tovinta sabiam tão bem quanto Nemo quando o confronto final deveria ocorrer. O resultado seria estatístico, sem garantias. Mas eles supunham que poderíamos sobreviver. O que nos colocava diante de um problema prático. Onde nos esconder? A maior profundidade oceânica da Terra é o Challenger Deep, na Mariana Trench. Seu fundo está a 10.915 metros abaixo do nível do mar, pouco mais de 11 quilômetros. A nave Mundo mede 30 quilômetros de diâmetro. Uma versão dela, a nave primordial, ou uma de suas substitutas posteriores, já orbitava Júpiter. A nossa foi esconder-se no cinturão principal, recoberta por uma espessa camada de regolitos sem valor. Mesmo assim, seu tamanho permanecia considerável. Foi um dos primeiros asteroides descobertos com telescópios primitivos. Na nossa era, esse asteroide resistiu a 2 expedições de prospecção e em ambas conseguiu passar por inútil do ponto de vista comercial. Ali, Tovinta e seus inúmeros companheiros voltaram a dormir. Aqui, no Indian Ocean, a região mais vazia da Terra, nós, dentro da Medusa, mergulhamos em sono semelhante. Tomamos o cuidado de organizar tudo em lugar e tempo improváveis de serem interrompidos por Nemo. Tínhamos cerca de 2000 anos de espera pela frente, para ver como tudo terminaria.
Nossa tripulação amaltiana despertou primeiro. Como já ressaltei, os amaltianos vivem e respiram comunicação. Talvez se possa dizer que essas magníficas inteligências ficam visivelmente inquietas na ausência de seus semelhantes. Enquanto nós, humanos, ainda dormíamos em total inconsciência, os dois tripulantes saíram para explorar. Logo foram atraídos pela grade geradora de calor do projeto energético de Trincomalee. E o relato de Klaus Miller oferece um vislumbre do que aconteceu em seguida. Alguns dias depois, quando nossos amigos tentaculados encontraram o submersível de Miller, experimentaram algo próximo do pânico. A bordo da Medusa, nós humanos continuávamos profundamente adormecidos, completamente indefesos. Será que outros humanos trariam uma frota de veículos submarinos para nos localizar e atacar? Os amaltianos temeram ter traído a confiança depositada neles, cuja missão era preservar-nos até o momento da redução do vetor de estado. Assim, apressadamente, convocaram a Medusa para interceptar Miller, e em seu mergulho seguinte já estavam à espera para capturá-lo juntamente com o Lobster. Pelas últimas palavras transmitidas no comunicador, sabemos que ele interpretou aquilo que o atacava, certamente horrível aos seus olhos, como uma lula gigante. O pobre Miller teve apenas tempo de ejetar uma cápsula de comunicação de emergência antes de sua máquina ser capturada. Mas enfim nossa tentativa de compreender a situação chegou a um impasse. Raios luminosos riscavam o céu estrelado acima de nós. Como cometas, todos convergiam para o sol, já invisível abaixo da linha ocidental de Palmeiras. Mariane falou pela primeira vez, num sussurro triste e quase inaudível. Quando saberemos que estamos mortos? Voltei-me para Klaus Miller, que até então continuava observando-nos do alto do Lobster, como se fossemos os exemplos mais extraordinários de vida submarina exótica que já encontrara. Naquele instante senti profunda compaixão por ele, porque, embora eu não seja conhecido por sofisticação psicológica, era impossível não reconhecer o esforço monumental que fazia para preservar a própria sanidade. Que horas são? Perguntei abruptamente. Entre todos nós, só ele saberia responder. Miller consultou o cronômetro e informou a hora, até o segundo exato. Não estamos mortos, disse a Mariane. Parece que a questão foi decidida a nosso favor. Então viveremos? Perguntou ela. Quer dizer, esta é a realidade definitiva. Quer dizer que nunca saberemos. Exigiu Angus M. Senil. Todos nós teremos morrido de causas naturais quando essas múltiplas versões da realidade alcançarem Nemesis. Todos refletiram sobre isso por alguns segundos. Apenas Angus e Joe Walsh foram rápidos o bastante para perceber onde eu queria chegar, creio eu, porque quando Bill Hawkins começou novamente a argumentar, não por convicção, mas por pura teimosia, Angus o interrompeu. Sugiro que nos arrumemos e encontremos algo para beber. Em todos os séculos em que vivi, ainda que condensados em poucos dias, raramente recusei um bom produto de fermentação ou destilação. Taça de vinho. Mas desta vez deixei Angus, Joe, Bill e Mariane seguirem para a terra sem mim. Eu ainda não estava pronto para acompanhá-los em sua busca por bebidas, ou por encontros com fiscais alfandegários. E aparentemente Klaus Miller compartilhava da mesma reserva. Tenho algo a lhe contar. Professor, disse ele, quando os outros partiram. Chame-me de Forster, respondi. Forster. Sim, Forster. Considere isso meu nome próprio. Como quiser. Miller silenciou de novo, e temi que minha impaciência o tivesse intimidado. Então? Perguntei, tentando soar calmo e acolhedor. Como acha que eu vim parar a bordo desta nave? Perguntou ele. Os amaltianos não o trouxeram? Perguntei isso já cansado, sem esperar surpresas. Quando essa coisa que você chama de Medusa avançou contra meu Lobster, pensei que fosse uma das lulas gigantes de Joe prestes a me devorar. Escrevi algo equivalente a um testamento final. Sim, você nos contou isso. Ele me fitou através dos grossos óculos redondos com uma expressão que deixava claro que eu não era tão inteligente quanto imaginava. Então eu vi a mulher, disse. A mulher. A mulher. O homem juntou-se a ela pouco depois. Depois vieram os outros. Eu entendi as palavras, mas certamente não o significado. Onde isso aconteceu? A cerca de 800 metros de profundidade. Ela era muito magra. Parte disso devia ser efeito da compressão.
No início não compreendi como poderia sobreviver. Para dizer a verdade, estava convencido de que eu alucinava, mas quando vi as fendas escuras nas laterais do tórax e as entradas de água perto da clavícula, comecei a entender. E o homem, igual a ela, também tinha entradas e fendas laterais. Brânquias. Você conhece essas pessoas? Passamos a noite inteira falando delas. Olhei para ele com sincera compaixão. Não sei o que ele leu em meu rosto. Troy e Redfield. Ah! Ele tornou a calar-se, como se ponderasse se cometera um erro ao trazer aquilo à tona. Quem confirmaria tal história? O que aconteceu depois? Insisti. Eles me sinalizaram através do visor. Eles e as lulas me conduziram em direção à nave. Os humanos permaneceram à frente, fazendo caretas e gestos, tentando convencer-me de que eram humanos, imagino. Depois eu já estava dentro da nave. Foi a última vez que os vi. Você mencionou os outros. Ele me estudou, os olhos azuis ampliados pelas lentes redondas. Mantinham distância. Só depois que reacendi meus refletores consegui vê-los, parados na escuridão mais atrás. Pode me dizer algo sobre eles? Apenas que eram exatamente iguais aos dois primeiros. Exatamente. Exatamente. Homens e mulheres que poderiam ser seus gêmeos, perfeitamente à vontade como peixes naquele frio e naquela escuridão abissal. A pressão esmagaria um submarino comum. Há uma semana, se alguém me descrevesse aquilo, eu diria que era meu pior pesadelo tornado real. Mas eles sorriam para mim. Faziam expressões engraçadas, tentavam me fazer rir. Era quase como se dançassem para me distrair. E, sem dúvida, eu estava fora de mim. Aquilo me confortou. Era exatamente isso que queriam, respondi. Salvá-lo. Salvar a todos nós. Onde estão agora? É isso que continuo me perguntando. Pelo que ouvi de vocês, creio saber de onde vieram. Mas onde estão agora? Estavam todos desaparecendo, ou prestes a desaparecer, foi o que quase respondi. Imaginei-os girando sob fachos de luz aquática. Talvez ainda se vissem mutuamente, embora soubessem que não podiam tocar-se nem coexistir na mesma realidade. Quando o colapso da função de onda finalmente ocorresse, todos eles, provavelmente todos, exceto um único casal, deixariam de existir. Uma apoteose tênue. Embora eu acreditasse conhecer a resposta, não tinha certeza suficiente para defendê-la, nem queria assumir a responsabilidade de transformá-la em mito. Então ofereci-lhe meia-verdade. Evoluíram para criaturas marinhas. Não creio que voltemos a vê-los em terra. Ou, eu poderia ter acrescentado, em lugar algum. Aqueles outros. Um olhar de horror distorce o rosto de Ari, e até Joseph parece ter provado algo amargo. Não tenho mais nada a dizer sobre eles, afirma Forster com firmeza. Nada além disto. Troy me contou que, quando se recusou a matar Nemo, Tovinta lhe disse: negar a semelhança é um fardo pesado. O que isso significa? Atribuam o significado que quiserem. Mas lembrem-se de que Tovinta era uno com sua nave-mundo. Talvez precisemos aprender a aceitar nossa unidade com o nosso próprio mundo, que também é nossa nave. Talvez Troy, Redfield e até mesmo Nemo, à sua maneira. Nesse ponto, Forster lança ao comandante um olhar estranho, despercebido pelos demais. Já tenham aprendido isso. Um tom acinzentado de amanhecer começa a pressionar pesadamente as altas janelas da biblioteca. O comandante remexe as últimas brasas na lareira. A lenha terminou, consumida ao longo da noite. Então jamais conheceremos os detalhes. Tudo se perdeu no holocausto do limite vermelho. As brasas se desprendem e estalam sobre o piso de pedra, enquanto pequenas chamas transparentes tremulam sobre os carvões avermelhados. Forster despeja no copo o restante do velho uísque escocês esfumaçado. Ele gira lentamente o líquido e bebe em silêncio. Se compreendi corretamente o formalismo, Roger Penrose e os demais. Penrose, um matemático e cosmólogo do século XX. Ele sugeriu que a informação se perde nas singularidades, nos buracos negros. Enquanto isso, no nível quântico, a informação é criada continuamente, porque ali uma única entrada pode gerar muitos resultados potenciais. Joseph jamais se mostra mais atento do que quando tenta compreender o abstrato. Quer dizer, depois do colapso da função de onda, no mesmo nível macroscópico, perguntou Joseph. Sim.
Então todas essas questões serão decididas quando os objetos que permanecem em nosso céu se tornarem corpos extremamente desviados para o vermelho. Perdoe-me, Joseph, interrompeu Forster. A questão será decidida muito antes disso. Mas o que aconteceu com você? Insistiu Joseph. Com aqueles que estavam a bordo da nave que se tornou a Malteia. Com aqueles, outros. Forster deu de ombros. Vivemos nossas vidas, suponho, em algum lugar desta terra abundante, ou de uma terra parecida com ela. Seu sorriso voltou lentamente, um sorriso suave, triste. Naquele tempo, quando a primeira nave mundo pousou e permaneceu oculta, era o Oligocene. Deve ter sido o verdadeiro paraíso. Os primeiros designados foram Linda e Blake, visitando o Tovinta Amaltiano, num passado remoto. Quis saber Ari. Creio que sim. Mas Tovinta devia saber que eles chegariam, disse Ari. Com branquias e tudo. A ideia de que sua filha tivesse passado por transformação tão radical ainda lhe causava repulsa. Então, realidades diferentes podem se comunicar? Perguntou Joseph, surpreso. Sem se aniquilarem mutuamente. Aparentemente isso ocorre rotineiramente no nível quântico. Posso lhe indicar as referências, remontando até Sidney Coleman, se quiser. Você falou de uma conspiração entre Nemo e Troy. O comandante estava em silhueta diante da janela, seus traços perdiam-se na sombra negra, correndo o risco de me repetir. Nemo fracassou em impedir a evolução da raça humana. Percebeu então que sua única esperança era confrontar-nos num lugar e num tempo em que sabia que inevitavelmente apareceríamos. Nós também percebemos isso. Chegamos primeiro e nos escondemos, entre os asteroides e sob a água. Como os mocinhos venceram. Forster sorriu, mas evitou encarar o comandante. Sou novo no estudo da mecânica quântica. Esqueça isso. Ponha nos apontamentos, resmungou o comandante. Sua voz soava como pedra se chocando. Posso imaginá-lo vivendo milhares de anos sob o mar, gerando toda espécie de mitos. Mas há apenas uma realidade no ponto crucial, e Nemo finalmente compreendeu isso. Por que tanta certeza? Perguntou Joseph. Em termos práticos, a nave de Nemo poderia ter emergido do buraco negro quase ao mesmo tempo que a nossa, seguido nossa nave rumo a Júpiter e destruído-a como uma borboleta dentro do casulo. Considere que Nemo e os tradicionalistas certamente encontraram a nave mundo orbitando Júpiter, a Malteia, e a destruíram. Muitas vezes. E? Ignore a desigualdade de Bell. Suponha que o ataque de Nemo tenha obtido sucesso em pelo menos 50% das vezes, e isso necessariamente ocorreu. Pela mesma lógica, em metade dos casos não ocorreu. Portanto, nós 4 estamos aqui agora, ao redor desta lareira. Quer dizer que metade dos ataques de Nemo falhou, no sentido de que metade das versões potenciais dele, metade das naves mundo potenciais em que viajava, deixou instantaneamente de existir. Deixou de alcançar realidade. Sim. Apenas metade. Porém. Portanto você, e todos nós, necessariamente tínhamos de existir, concluiu Joseph. Evidentemente existimos, respondeu Forster, incapaz de conter um sorriso satisfeito. Nemo compreendeu que a única intervenção definitiva teria de ocorrer na abertura do ciclo temporal. Isso significa que a intervenção decisiva se daria quando todas as naves mundo em disputa, todas as versões possíveis da realidade, entrassem simultaneamente no Sol, em direção a Nêmesis. Ele perdeu sua aposta? Perguntou Joseph. Forster deu de ombros. Saberemos quando o Sol nascer. Então todas as naves mundo em disputa colidirão. O comandante insistiu, com voz seca. Como nossos heróis garantiram esse desfecho favorável? Não garantimos, respondeu Forster. Fizemos apenas o mesmo que Nemo. Asseguramos, da melhor forma possível, que a história ocorresse exatamente como a conhecíamos. Free Spirit, Salamander, tudo. Quanto ao resto, o resultado é simplesmente o resultado. O fogo já se extinguia. A luz na biblioteca desaparecia lentamente. A grande janela ao fundo da sala parecia um quadro do universo, onde dezenas de naves mundo espelhadas ainda avançavam para o espaço em colunas de fogo. Alguns minutos se passaram. E Ari permaneceu junto à janela, contemplando o céu da manhã salpicado por naves flamejantes, um céu povoado de estranhos anjos. Uma daquelas naves,
pelo menos uma, talvez muitas, levava sua filha e o companheiro dela rumo às estrelas. Muitas outras versões de sua filha viviam sob o mar. Mas, à medida que aquelas naves desapareciam, desapareceriam também os humanos que delas haviam surgido. Lá se vão, murmurou, tão baixo que ninguém além dela mesma poderia ouvir. E começou a chorar. Lá se vão, viajando à velocidade da luz. Talvez, se sobreviverem à travessia da singularidade, emergirão no jardim. E talvez, se tiverem conseguido reunir os recursos dos alienígenas, os amaltianos, os cuidadores, os guardiões do jardim, possam desfazer aquilo que Ari fizera, aquilo que fizera a própria filha. Então sua filha poderá conceber, e conceberá, e dará à luz uma criança, crianças, e essas crianças serão verdadeiramente os filhos de uma nova era. Tudo isso ainda estava a um dia de distância, um único dia no futuro. Então todas as naves mundo se encontrariam dentro do invólucro ardente do Sol, apenas uma emergiria desse fogo purificador. Esse é o instante da origem. Esse é o instante em que o fóton encontra o espelho. Tudo isso ainda permanecia no futuro, a apenas um dia de distância, um futuro potencial. Ari, seu marido Joseph, seus amigos, Forster e o comandante, todos continuaram vivendo na Terra. Uma Terra diferente daquela que poderia ter sido, diferente daquela que a probabilidade estrita talvez determinasse. Foi uma Terra que testemunhou o voo extraordinário de uma medusa gigante reunindo-se à nave-mãe, que ela procurou entre uma frota de naves espelhadas cruzando a órbita terrestre. Foi uma Terra em que Bill Hawkins e Marianne tentaram novamente e tiveram filhos. Mais de um. Criaram-nos com relativa serenidade em University of Oxford, onde Bill conquistou finalmente o tipo de trabalho para o qual sempre foi naturalmente talhado, um universo de discussões, vaidade intelectual e domínio absoluto do catálogo da biblioteca. Livros. Um mundo em que Marianne se sentia profundamente em casa, culta e espirituosa quando desejava, reservada quando preferia. Essa mesma terra ofereceu também outras possibilidades generosas. Foi o mundo em que Angus e Jo se tornaram célebres, recebendo prêmios, contratos editoriais, consultorias e outras compensações que em parte amenizavam o fato de já não serem jovens o bastante para retornar ao espaço. E foi uma terra em que Klaus Miller, após reparar o projeto energético de Trincomalee, retornou à família na Switzerland. Com o passar dos anos, o trabalho voltou ocasionalmente a afastá-la deles. Seus filhos cresceram enfrentando dificuldades. Sua idade e a de Gertrude, sua esposa, trouxeram os problemas comuns da condição humana. Ainda assim, Klaus e a esposa envelheceram juntos, e seus filhos alcançaram a vida adulta num mundo cujos céus não se tornaram mais sombrios, e até começaram lentamente a clarear outra vez, cujas terras passaram a ser tratadas com maior cuidado por aqueles que nelas viviam e cujos mares se tornaram mais limpos. Talvez a humanidade finalmente tenha percebido quão perto esteve do abismo. Por isso, Ari podia agradecer à filha. Sua filha, todas as versões dela, aquela que se conheceu como Sparta, todas as versões mergulhando com coragem no holocausto final, provou, de forma imprevisível e inimaginável, ser verdadeiramente a imperatriz dos últimos dias. Fim de Vênus Prime 6. Contribua com o canal para que possamos continuar produzindo audiolivros. Doe em livepix.gg/iaudiolivro.